Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia, uma ótima terça-feira para todos nós. É com muito carinho, é com muito amor que nós estamos aqui iniciando mais um encontro, mais um evangelho diário. Então eu deixo aqui um grande abraço fraterno para todos os irmãos que nos acompanham, para todos os irmãos que comentam em todos os nossos evangelhos. Nós acolhemos todo o carinho de vocês para com a nossa casa espírita, nós acolhemos todos os comentários, o nosso agradecimento. Meus amados irmãos, é com muito, mas muito amor que a gente partilha desse momento aqui juntos, momento em que a gente também convida Jesus para estar conosco. Momento em que a gente tranquiliza o nosso coração, a gente tranquiliza os pensamentos, a gente faz uma pausa no dia para estar aqui. Para que o Cristo possa abençoar a nossa casa, fortalecer a todos nós e conceder para a gente tudo aquilo que somos merecedores, todas as bênçãos que nós somos merecedores, que Jesus possa nos conceder. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos aqui, já estou com o livro da Boa Nova. Hoje nós vamos terminar o capítulo 7 dessa história. Lembremos, estamos exatamente naquele momento que Jesus está dando um ensino certeiro para o apóstolo Tadeu. Aquele apóstolo que queria saber como que a gente afasta os espíritos das sombras de perto de nós, como que a gente tira eles de perto. E ontem a gente viu a resposta sábia de Jesus, que também é para todos nós, ainda nos dias de hoje. Mas o ensino do Cristo não parou por aí. Continuando a história de ontem, Tadeu, ele ouviu tudo que Jesus disse e ele ficou impactado, ele ficou impressionado com aquilo. E ele guardou tudo isso no coração dele. Ele guardou todos aqueles ensinos. Mas Jesus, conversando com Tadeu, percebeu que precisava ainda falar uma coisinha a mais. E é exatamente isso que Jesus irá falar para Tadeu, nós encontramos no Evangelho de Lucas, meus irmãos. Então, Jesus dirá para Tadeu: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando. E não achando, diz: voltarei para casa da onde eu saí. E ao chegar, acha essa casa varrida e adornada. Depois, vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Está no Evangelho de Lucas também, meus irmãos. Vamos só pensar aqui, vamos juntos pensar o que Jesus está dizendo. Ele olha para Tadeu e ele ainda está naquele ensinamento que a gente está dando sequência de ontem na história sobre os espíritos que ainda se comprazem no mal. E Jesus passa aquele ensinamento para Tadeu que se ele quer se afastar ou de alguma forma ajudar esses espíritos, ele tem que começar por ele mesmo, na modificação do interior dele, dos pensamentos, das atitudes. E aí Jesus, como se diz, fecha esse ensinamento para Tadeu, dizendo: olha, Tadeu, havia, digamos assim, Jesus está dizendo, havia um espírito no homem. E esse espírito sai do homem. E esse espírito vai para longe, vai vaguear por aí. Vagar, na verdade, por aí. E aí, quando esse espírito retorna, ele encontra aquela casa adornada, limpa. Ele se assusta. Mas ele sai, busca mais 7 espíritos e volta. E ele, encontrando abertura, ele entra na casa com aqueles 7 espíritos e aquilo se torna pior. Jesus usou de uma metáfora, porque ele usa a casa como metáfora, para falar de nós.
Eu acredito para falar aqui de obsessão, sintonia espiritual. E isso nós conseguimos aprofundar muito bem com a doutrina espírita, com os esclarecimentos da doutrina. Meus irmãos, só entra dentro da nossa casa quem a gente abre a porta para entrar. Só entra na nossa casa a visita que a gente permite. Pode tocar a campainha, pode chamar, pode tocar o interfone. Mas se a gente não quiser e não permitir, não vai entrar. Não é verdade? Mas se a gente abrir a porta, eles entram. Com a gente, é exatamente dessa forma. Muitos espíritos se aproximam de nós, tocando a campainha das más intenções, tocando a campainha da inspiração para fazer o mal. Mas a gente pode escolher abrir ou não essa porta para eles. E na maioria das vezes, a gente acolhe a inspiração, a ideia deles. Damos corda para o pensamento que eles sugerem e abrimos a porta. É o que Jesus diz. Aí abriu a porta, ele se aproximou, criou vínculo ali com a gente, muitas vezes tornando até uma obsessão. Só que aí o que acontece? Pode acontecer da gente despertar para isso e querer mudar. Então a gente começa a limpar, como diz Jesus, a limpar a casa, a gente começa a limpar o nosso interior, dá uma varrida naqueles pensamentos errados, dá uma varrida naqueles sentimentos baixos, sabe? A casa fica limpa. Aí o espírito não gosta disso, então ele sai, vai embora. Aí ele vai embora, vai viver a vida dele no mundo espiritual, só que depois ele volta para ver como que tá essa situação. E quando ele se aproxima, ele percebe que a gente mudou. Que não somos mais os mesmos. Que não temos mais abertura para certos pensamentos que ele antes sugeria. Que não temos mais abertura para certas escolhas e atitudes que antes tínhamos. Então ali ele não consegue entrar. Então o espírito pode ir em busca de outros espíritos. E é isso a gente vê muito nas obras espíritas, que às vezes eles trabalham em grupos mesmo para causar perturbação. Eles podem ir em outros espíritos lá no mundo espiritual, olhando as nossas fraquezas e vulnerabilidades, as tentações que carregamos em nosso coração. Aí eles olham, percebem o que a gente tem afinidade, então vai lá em busca de, que Jesus diz, mais 7 espíritos, querendo outras ideias más, perniciosas. E aí, se nós abrirmos a porta, eles vão criar sintonia. E o que Jesus disse aqui na história, que o homem abriu a porta e ele ficou bem pior do que da primeira vez. Pois é, meus irmãos, nós temos que estar atentos a todo momento às influências espirituais, aos pensamentos que às vezes não são nossos, mas são pensamentos sugeridos por espíritos, e se a gente der corda, esses pensamentos vão longe. Há sentimentos, às vezes, que surgem desses pensamentos. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, muito, para a gente não abrir a porta para essa afinidade com eles. Porque eles não conseguem nos obrigar a entrar em laço de sintonia com eles. Mas se a gente der abertura, aí teremos um vínculo. Então Jesus, ele firma isso aqui na história para Tadeu, que olha o que tem no seu coração, limpa a tua casa interior, para que esses espíritos não encontrem morada com você, não encontrem sintonia. E acho que todos nós, hoje, nesta terça-feira, ou durante essa semana, a nossa vida mesmo, a gente pode muito bem, meus irmãos, nos atentar por essas influências. Eu digo que uma das formas
que são assim, que nos ajudam muito a ter esse olhar até mais aguçado para perceber o que é uma influência espiritual, o que não é, o que é um pensamento de um espírito que está querendo causar discórdia, o que é um pensamento meu. Eu digo que um dos caminhos, de vários, mas um dos caminhos que é um bom caminho, eu acho, para a gente conseguir ter essa percepção, é através do estudo e da leitura de obras espíritas. Nós temos aí incontáveis livros com histórias, com relatos de pessoas que foram passando por essa influência. Então, através da história, a gente vê ali aquilo acontecendo e a gente começa a ficar mais atento, que isso também pode acontecer com a gente. Então, assim, incontáveis já foram as histórias que eu já li de André Luiz, Emmanuel, Meimei, Humberto Campos. Nossa, já foram muitas histórias, assim, muitos livros em que eu via, em que eu lia, na verdade, ali, às vezes uma influência espiritual, um espírito sugerindo como que eles trabalham, o que eles faziam por trás para influenciar alguém, para causar discórdia. E quantas vezes eu li aquilo e eu pensava, nossa, mas isso já aconteceu comigo. Mas esse tipo de pensamento também já chegou para mim. Nossa, mas uma situação muito parecida também já aconteceu comigo. E aí isso serve para a gente ficar mais atento, para a gente ter esclarecimento. Então, assim, uma das coisas que eu humildemente sugiro para a gente é estudar a doutrina espírita. É a leitura das obras, das histórias, das explicações, porque isso nos ajuda até a ficar mais atento, esclarecido no nosso dia a dia. Porque através do exemplo das histórias, a gente traz isso para a nossa vida. Então, meus irmãos, além do orar e vigiar, o estudar, ou buscar a leitura, isso amplia o nosso olhar de todas as possibilidades de influência espiritual que podem acontecer com a gente. Então, hoje, eu encerro aqui a história do capítulo 7, porque Jesus ele encerra com esse ensinamento para Tadeu, mas tem um detalhe. Amanhã vai ser um novo apóstolo que vai trazer aí algumas questões para Jesus. Esse apóstolo é Bartolomeu. Então amanhã a gente vai descobrir, a gente já passou por Tadeu, agora o que acontece com Bartolomeu? Qual que vai ser a fraqueza de Bartolomeu? As dúvidas, o que será que vai acontecer com ele? Porque Jesus agora vai se encontrar com Tadeu para conversar com ele. Então amanhã, na quarta-feira, eu convido para estarmos aqui, dando sequência a esta história. Agradeço a todos por este momento, que é o momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.